Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, eu já havia dito para os amigos, né? Que assim como foi feito o vídeo relatando todos os detalhes possíveis sobre a Eurocopa, os grupos, tudo isso, agora vamos começar aqui a relatar os detalhes e tudo que se precisa saber sobre a Copa América, que tem seu início no dia 20 de junho. Beleza, gente? Vamos embora? Grupo A da Copa América, vamos relembrar os grupos primeiro, começando pelo grupo A. Argentina, Canadá, Peru e Chile. Detalhe que eu tô relatando as 4 seleções desse grupo, o grupo A, relembrando, já com os confrontos que teremos na primeira rodada desses confrontos. Desse grupo, aliás, desse grupo. Que são justamente Peru e Chile, Argentina e Canadá. São os confrontos da primeira rodada nesse grupo A aqui da Copa América. Vamos começar falando aqui, gente, da seleção da Argentina. Vamos embora. A seleção argentina, gente, convocou para os amistosos, né? Sempre 29 jogadores. Mas é lógico que para a Copa América só vão 26. Beleza? Dentre os 26, temos vários conhecidos, né? Como, por exemplo, o Lionel Messi, né? O atual campeão da Copa América. O Ángel Di Maria. Esses aí já no seu final de carreira, né? Digamos assim. O Messi, literalmente, gente. Se for cumprida a promessa que o Messi fez, essa será a última competição oficial que ele disputará pela seleção da Argentina. Mas é lógico, né? Tudo pode mudar a qualquer momento. Bom, gente, a Argentina não mudou quase que nada, para ser sincero com os amigos, da seleção que conquistou a Copa do Mundo, certo? E da seleção que conquistou a Copa América na sua última edição. É praticamente a mesma seleção. Não vai haver uma mudança radical, alguém que entrou de última hora. Se tiver, realmente é um nome ou outro, mas vou lhe falar assim, em pelo menos 95% é o mesmo elenco que conquistou tanto a Copa América de 2021 quanto a Copa do Mundo de 2022. Beleza? Então, é isso. O detalhe é que o treinador que mais conquistou títulos de Copa América é um treinador argentino, o Guilherme Stabile. Ele tem 6 títulos de Copa América no seu currículo. O Lionel Scaloni, se caso vier a conquistar esse título da Copa América agora, né, desse ano, além dele conquistar a Copa América 2 vezes seguidas, já que ele foi o campeão da última, ele vai entrar para essa seleta lista dos maiores vencedores dessa competição. Beleza? Assim como o Messi também, os jogadores e tudo mais, né? Bom, o que dá pra falar da Argentina é isso, gente. É uma das favoritas, né, pra Copa América. É a maior vencedora, em questão de títulos, da Copa América no geral, junto ao Uruguai. As duas seleções têm ambas 15 títulos dessa competição, né? Então vamos em frente. Vamos agora passar para o Canadá. Bom, gente, falando da segunda seleção do grupo, né? Justamente a adversária da Argentina na primeira rodada desse grupo A, o Canadá. O Canadá, o detalhe é que nunca disputou a Copa América, tá? É a primeira vez. Os amigos vão ver que, ao contrário do Canadá, outras seleções da CONCACAF já disputaram a Copa América por várias vezes, tá? Eu vou trazer esse número aqui daqui a pouco. Bom, no caso do Canadá, tem por seus jogadores mais famosos, digamos assim, os seguintes: o Buchanan, que é um jogador que há um tempo atrás rodou no Werder Bremen da Alemanha. Ele roda lá pelo futebol alemão, né? É um jogador que sempre está em algum clube alemão, geralmente. O
Davis, né? O Afonso Davis, que talvez seja o jogador mais famoso da seleção do Canadá, o lateral barra ponta. Por enquanto ainda permanece no Bayern de Munique, né? Mas, bom, pode sair. Lembrando que o Afonso Davis, ele tá marcado na história da seleção canadense como o jogador que marcou o primeiro gol da seleção do Canadá em Copas do Mundo. Certo, gente? Bom, foi inclusive na última Copa, né? Vale citar. Um outro jogador famoso também da seleção do Canadá é o Jonathan David. Esse é um ponta ofensivo, né? E, bom, é um jogador que rodou pelo futebol francês. É muito famoso no futebol francês. Principalmente na Lille, onde ele jogou por um bom tempo. Particularmente não me recordo aqui se ele ainda tá jogando na Lille, né? Lá da França. Bom, gente, o treinador da seleção do Canadá é o Jess Marge. Beleza? Ou como aonde eu pesquisei falou, né? Jessé Marge. Bom, fica por conta aí de quem achar melhor, né? Esse é o primeiro treinador norte-americano a assumir a seleção do Canadá, lógico, né? Como treinador. Então, assim, gente, o Canadá, falando um pouco mais de como deve se comportar na Copa América, olha, pegue a Argentina, pegue Brasil, pegue, deixa eu ver, uma manada de leões, não importa. O Canadá vai jogar sempre da mesma forma, pra cima dos adversários, perdendo gols a rodo. Porque se tem um problema que a seleção do Canadá tem, é a finalização. Criar é com eles. Eles criam jogadas pra caramba, mas perdem gols absurdos. Absurdos. Então, assim, futebol agradável, você vai ver com a seleção do Canadá. Agora, nem sempre isso vai resultar em vitórias, tá? É o que tem sido a seleção canadense, não é só ontem ou hoje, já há anos. A própria Copa do Mundo que o Canadá disputou foi exatamente isso, né? Perde gols pra caramba, joga bem, e é isso. Bom, vamos agora passar pro Chile. Bom, galera, falando da seleção do Chile, tá bom, a seleção do Chile tem por seu treinador o Ricardo Gareca, né? O treinador argentino, ex-treinador do Palmeiras, da seleção do Peru, aquele mesmo, né? O Ricardo Gareca, portanto, é o treinador da seleção do Chile. O detalhe é que esse treinador, ele já chegou na seleção chilena causando, gente. Causando alvoroço. O alvoroço, né? Acho que a palavra é essa. Bom, ele deixou de fora esses dois jogadores. Eu não consegui a informação se não vão, mas não devem disputar a Copa América. Que no caso é o Arturo Vidal. Ele não quis saber muito de Arturo Vidal não, gente. Na seleção chilena não. Vamos lembrar que Arturo Vidal hoje em dia atua num time do Chile. Tá atuando lá no futebol chileno, se muito me engano é no Colo-Colo. Bom, o outro jogador, mas esse não foi porque não quis o Ricardo Gareca convocar o jogador para a seleção do Chile, para a Copa América. Mas pelo fato de não ter conseguido se comunicar com o jogador devido às enchentes no Rio Grande do Sul. O Charles Arangues, beleza? É uma outra dúvida aí da seleção chilena para a Copa América. Um jogador que nem no Manchester United estava sendo muito utilizado e nos times onde ele tem passado ele não tem se destacado também, que é um rodado da bola, é o Alex Sanches. Esse foi convocado. Estará com a seleção do Chile na Copa América. Assim como o chileno barra norte-americano Brereton, centroavantão, também deve estar, e foi convocado no caso, né? Vai participar da Copa América com a seleção do Chile. É uma seleção bicampeã de Copa América, né? Vamos lembrar, mas que nos últimos anos tem passado por um processo de renovação. Às vezes não tão bom, às vezes não tão legal, mas é uma seleção que tem se renovado. Vamos aguardar o que dá para esperar dela, porque é imprevisível o que dá para esperar da seleção chilena na Copa América. Pode dar muito certo, como pode novamente dar água. Vamos aguardar, beleza? Vamos em frente.
Bom, gente, falando do último elemento, né? Ou da última seleção desse grupo A aqui da Copa América, vou falar da seleção peruana. Como é que tá essa seleção? Bom, gente, de treinador, a seleção do Peru mudou. É o Jorge Fossati. Esse que aqui no Brasil passou, se muito me engano, não quero afirmar, mas passou pelo Inter de Porto Alegre, certo? Se a memória não me trai. Aqui no Brasil. Bom, o Jorge Fossati é um treinador uruguaio, beleza? E eu até pensei que esse jogador não seria convocado, porque até outro dia ele estava sem clube. Mas o histórico atacante, e é lógico, o maior artilheiro da seleção, Paulo Guerreiro, estará, né, com a seleção do Peru na Copa América. Apesar de ter mudado de treinador, gente, a seleção do Peru não consegue fazer a renovação de jogadores, a renovação de geração na seleção, certo? Isso não tem muito nessa seleção. É uma seleção, como sempre, aguerrida, certo? E vai tentar brigar por uma vaga, né? Vamos lembrar isso, a gente não pode esquecer. O Peru é uma vice-campeã de Copa América. O Peru já conquistou a Copa América em um passado, né? Portanto, é uma seleção que merece respeito, que merece, não digo nem acho que respeito não é a palavra, que merece a atenção, os olhares de quem está disputando a Copa América, certo? E os olhares de quem está vendo a Copa América enquanto telespectador, né? Digamos assim. Então a seleção do Peru é isso aí, gente. Não mais são os mesmos jogadores, o Carrilho, o atacante, um outro jogador dali também do futebol peruano, certo? Então é isso. A seleção do Peru não mudou tanto de anos pra cá. É praticamente a mesma seleção. Lógico, com alguns jogadores adicionais, né? Principalmente lá do futebol peruano mesmo. Do universitário, por exemplo, do Peru, tem pelo menos uns 3 a 5 jogadores. Certo, gente? Vamos aguardar, né? O que dá pra esperar da seleção peruana na Copa América. Vamos agora para o grupo B da Copa América. Bom, galera, agora falando do grupo B da Copa América, vou começar falando da seleção do México, mas primeiramente vamos passar todo o grupo. México, Equador, Venezuela e Jamaica. Esse é o grupo B da Copa América. Bom, falando da seleção mexicana, primeiramente, vamos aqui. Bom, no site que eu peguei o nome do treinador, tá falando Jaime Lozano, mas não é Jaime, né, que se pronuncia, mas vamos deixar assim? É Jaime Lozano, beleza? O nome do treinador da seleção do México. Bom, gente, ele convocou para os últimos amistosos. O México, antes dessa Copa América, que vai começar no próximo dia 20, fez 3 amistosos, certo? Contra o Uruguai, contra o Brasil e o outro foi contra a Bolívia. Foi isso mesmo. A Bolívia, o México venceu. O Uruguai, o México foi goleado. E contra o Brasil, o México perdeu também, mas ali jogou bem até. Bom, 31 jogadores foram convocados pelo Jaime Lozano para esses 3 amistosos aí. 31 que, no final de tudo isso, apareceria uma lista de 26. Isso só traz a dúvida do treinador lá do México, sobre quais nomes, né, ele chamaria para a Copa América. Bom, gente, como se viu, por exemplo, no amistoso contra o Uruguai e contra o Brasil, vou me apegar mais aos dois, ele realmente testou a seleção, beleza? O time reserva do México pegou o Uruguai e foi goleado. E o time titular do México pegou o Brasil e foi um jogo equilibrado. Só vencido pelo Brasil no último lance, praticamente. Então, assim, é uma seleção que não vem bem, tá? Nos últimos anos tem perdido títulos de Copa Ouro, de algumas competições lá pros Estados Unidos. É o algoz,
maior, talvez, lá na CONCACAF. É o principal algoz do México, os Estados Unidos. E é o principal clássico, né, da CONCACAF, e vale citar isso também. Então, assim, é uma seleção que chega sobre desconfiança, beleza? É uma seleção que a gente tem que esperar para ver o que ela pode fazer na Copa América. Se fosse para me perguntar, por exemplo, qual seleção da CONCACAF você tem mais confiança que vai fazer bonito na Copa América? Bom, se eu tivesse que palpitar, seria os Estados Unidos, certo? E não o México. Mas tudo pode mudar, né? Futebol é futebol. Vamos aguardar aqui. Bom, vamos falar agora do Equador? Gente, o time do Equador, que é de quem eu vou falar agora, né? Nesse grupo C, C não, esse grupo B, né? Aliás, da Copa América, esse grupo B. O treinador da seleção do Equador é o Félix Sánchez. Bom, gente, o nome já indica que ele seria espanhol, né? E ele é. É um treinador espanhol. Ele foi formado enquanto treinador nas categorias de base do Barcelona, a famosa La Masia. Ele dirigiu a seleção do Catar na Copa do Mundo de 22, né? A Copa do Mundo vencida pela seleção da Argentina. Vamos lembrar que naquela Copa o Catar foi horroroso, né? O Catar não conquistou nem um ponto, né? Fez só um gol. E foi um gol muito comemorado porque foi o primeiro gol do Catar em Copas do Mundo, né? Mas bom, o Equador convocou 26 jogadores, que é o limite permitido, né, para a Copa América. O detalhe sobre a seleção do Equador não é nem tanto o time, mas o número negativo, né? O Equador, junto com a Venezuela, são as duas únicas seleções que jamais conquistaram a Copa América em qualquer edição na história. Beleza? Então tem esse número negativo aqui, o Equador, para quebrar, né? De repente, quem sabe esse ano. Bom, gente, o que dá para falar da seleção do Equador enquanto seleção é que é uma seleção de muita qualidade técnica, de muita desenvoltura dentro de campo. É mais uma daquelas seleções, eu não falei do Canadá, vou falar quase a mesma coisa do Equador, acrescentando algumas coisas. Diferente da seleção canadense, quando eu disse que enfrentava todo mundo de peito erguido, pra cima, avante, a seleção do Equador tem finalizadores. Um deles joga no Brasil, né? Mais precisamente no Inter de Porto Alegre. E se saiu muito bem, por sinal, na Copa do Mundo do Catar, que é justamente o Ener Valencia, né? O centroavantão, mas, pô, faz gol pra caramba. É realmente um jogador de excelência, certo? Então o Equador chega aí como um favorito a passar aqui nesse grupo B, talvez até em primeiro, beleza? Vamos em frente. Bom, gente, falei do Equador, bora falar de outra seleção desse grupo B aqui também, que é a Venezuela, né? A Venezuela, gente, como é que tá essa seleção? E é talvez a seleção, claro, além do Brasil, a contar com o maior número de jogadores que jogam no futebol brasileiro, né? Foram convocados aqui para a Copa América. O Kevin Andrade do Fortaleza foi convocado, o Soteldo do Grêmio foi convocado, o Savarino do Botafogo foi convocado, o Rincon do Santos foi convocado. Bom, tem outros aqui também, realmente estou me perdendo aqui até na memória, porque são muitos jogadores que jogam no futebol brasileiro, que a Venezuela convocou aí o seu treinador, né? O Fernando Batista. Convocou os seus 26 jogadores, né? Para a Copa América de 2024. Como eu falei do Equador, vou falar da Venezuela, né? A Venezuela que vem aí, né? Na eliminatória para a Copa do Mundo, muito bem, obrigado. Tá no G4 ali. Quem sabe não pode disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Quem sabe, né? Pode acontecer. A Venezuela vem numa boa fase. Tudo bem que nos amistosos não demonstrou tanto isso, sabe?
mas vem na boa fase. Tem como seu principal jogador o Soteldo, né? E a Venezuela, assim como o Equador, vai em busca, né? Vai em busca aqui do seu primeiro título de Copa América. Por que não nessa edição, né? Sempre pode acontecer. Vamos em frente. Vamos falar agora da Jamaica. Bom, gente, Rai Minhao Grinson. Ele é descrito, aonde eu pesquisei aqui, como um treinador com um perfil único, beleza? E quer levar a Jamaica a conquistar seus primeiros pontos em uma participação de Copa América. Eu já falei isso aqui. Aliás, vou trazer esse dado, né? Ainda não trouxe, mas a Jamaica já participou da Copa América em outras edições. Beleza? Então seria os primeiros pontos que a Jamaica conquistaria. É o que esse treinador, certo? Que eu já citei o nome aí, falou que a Jamaica deve fazer nessa atual edição. Vamos lembrar que essa seleção da Jamaica aqui é muito forte, tá certo, gente? Cheio de jogadores aqui que atuam principalmente na Premier League, certo? Eu vou citar só alguns aqui, que eu me lembro de cabeça. O Demarai Gray. Ele, por muito tempo, foi jogador do Leicester City da Inglaterra. Aquele título que o Leicester conquistou de campeão inglês há uns 4, 5 anos atrás, de maneira histórica, ele foi um dos principais jogadores. Passou pelo Bayer Leverkusen também, e é um rodado da bola. Dribla fácil pra caramba, gente. É o típico jogador rápido que dribla e chuta de longe. O Maicon Antônio, ou como eu gosto de apelidá-lo, o Hulk. Porque particularmente o homem é forte. O homem é forte pra caramba. E corre pra valer. Por vários jogos na Premier League, ele salvava a pele do West Ham, na Inglaterra, certo? Quando ele atuava lá, eu não tô me recordando aqui se ele ainda tá no West Ham, gente, certo? Eu não vou cravar isso aqui. Mas enquanto esteve, muito admirado por toda a torcida do West Ham e por muitos comentaristas também, certo? Então, são dois de vários jogadores aqui que eu tô não me recordando agora, que a seleção da Jamaica tem para fazer barulho nessa Copa América, tá certo? Então, é uma seleção para ficar de olho, sim senhor. Vamos aguardar aí. Então, gente, relatei sobre tudo aqui, sobre todos os detalhes do grupo B da Copa América. Vamos agora para o grupo C.